Em 1º de outubro, a China lançou 38 aeronaves em direção a Taiwan, invadindo o espaço aéreo taiwanês e batendo o recorde diário de aviões lançados naquela direção no ano. Como se não bastasse, ao longo dos 3 dias seguintes, o país enviou mais 111 aeronaves. E Taiwan não deixou barato não, respondendo com o lançamento de jatos, fazendo avisos de alerta e até rastreando aeronaves chinesas. A questão é que a treta entre China e Taiwan é muito antiga, e o fato dela estar voltando à tona agora só faz a comunidade internacional ficar tensa e de olho no que pode acontecer. Levando tudo isso em consideração, neste episódio a gente vai te contar tudo sobre Taiwan, a treta envolvendo a China e, claro, o que esses envios de aeronaves significam afinal. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con eso que se sueña se marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Taiwan é uma ilha localizada a pouco mais de 100 quilômetros da costa chinesa, na região sudeste do país. Tem um governo próprio eleito democraticamente, instituições independentes, moeda nacional, forças armadas e participa ativamente do comércio internacional, sendo inclusive um dos tigres asiáticos. Mas, por outro lado, Taiwan não é reconhecido pela ONU e pelas principais organizações internacionais como um país, e é aí que mora toda a treta. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para te explicar como a gente chegou nessa situação atual. Para isso, a gente vai ter que voltar até a Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949, e foi quando a Guerra Civil Chinesa terminou com a vitória das forças comunistas de Mao Tse-tung sobre as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. A partir dessa vitória, foi fundada a República Popular da China, e o novo regime comunista subiu ao poder. E nisso, o Chiang Kai-shek precisou fugir da China, se exilando na ilha de Taiwan, junto de toda a galera que o apoiava, cerca de 2 milhões de pessoas. Nisso, mais uma vez, o que estava rolando no mundo todo era a famosa Guerra Fria. Então, os Estados Unidos não pensaram 2 vezes antes de apoiar a galera de Taiwan, que conseguiu formar um governo autônomo. Por outro lado, a União Soviética apoiou a chamada China Popular, ou República Popular da China. É importante pontuar aqui que Taiwan ficou conhecida como China nacionalista. Então, quando a gente fala desse conflito, tem muita gente que fala que são as duas Chinas. E desde essa época, as duas Chinas vivem numa tensão. Inclusive, nos primeiros anos da divisão entre elas, aconteceram conflitos armados. Até que em 1954, os Estados Unidos intensificaram a sua participação ali e assinaram um acordo de defesa mútua com Taiwan, o que fez com que a República Popular da China ficasse mais de boa no cantinho dela. Início, Taiwan foi se desenvolvendo por conta e risco. Desde a década de 70, teve um avanço econômico considerável. Inclusive, eles fazem parte dos Tigres Asiáticos, aquele grupo formado por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que chamou a atenção do mundo todo pelos avanços econômicos e industriais. Enquanto isso, a China largou mão da União Soviética e começou a se desenvolver sozinha também, mas sempre de olho em Taiwan. Para a República Popular da China, Taiwan é uma província rebelde que faz parte do seu território, mas que se recusa a ceder às suas pressões. Uma das soluções encontradas pela China Popular de tentar controlar Taiwan foi adotar o famoso um país, dois sistemas, assim como rola em Hong Kong, em que no continente o governo é comunista, mas na ilha de Taiwan é capitalista. A gente sabe que tudo isso é lindo na teoria, mas na prática não tem funcionado e as consequências são as que a gente está vendo hoje, com as ofensivas do lado comunista tentando controlar o lado capitalista a qualquer custo, e Taiwan combatendo o sistema de governo do continente. Inclusive, só um parênteses aqui antes da gente continuar, os taiwaneses são, em sua maioria, a favor da independência da ilha, com a sua própria cultura, língua, governo e tudo mais que a gente já comentou aqui. Isso lembra demais a história da Catalunha na Espanha, que foi tema do nosso último episódio. Então, se você se interessa por essa área da geopolítica, corre lá para ouvir. Mas, lógico, primeiro termina esse episódio aqui. Bom, e agora que você já sabe que a tensão entre China e Taiwan não é algo novo, por que tá todo mundo falando disso agora? Pera que a gente te explica nesse bloco. Basicamente, o que rolou foi que a China Popular, ou seja, governada hoje em dia pelo Xi Jinping, enviou uma série de aeronaves em direção a Taiwan desde o começo de outubro, numa espécie de provocação/intimidação. Alguns especialistas já falam que essas aeronaves estavam espiando Taiwan em um estudo de como invadir o território.
E aqui é importante da gente pontuar que essa ação chinesa também não é novidade não. Segundo o G1, desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2012, aviões militares invadem o espaço aéreo taiwanês quase que diariamente. Só para efeito de comparação, em 2020, 380 aeronaves voaram em território taiwanês. Já em 2021, esse número passa de 600, sendo que o ano ainda nem acabou. Só que a situação se intensifica toda vez que Taiwan parece se aproximar mais da sua independência ou quando se aproxima mais dos Estados Unidos. Dessa vez, o que rolou muito provavelmente foi que o governo Biden declarou publicamente apoio a Taiwan para a União Europeia, para o G7, Japão e Coreia do Sul. E em setembro, quando Taiwan solicitou participar de um pacto de livre comércio transpacífico, a China fez o mesmo. Enfim, resumindo muito, nesses últimos meses, Taiwan tem mostrado uma proximidade maior com os Estados Unidos e um certo flerte cada vez mais intenso com a sua independência. Mas de volta à China, a mídia estatal do país falou que esses voos no território taiwanês são uma demonstração da habilidade do país de acionar um ataque aéreo de guerra se necessário. Em outras palavras, o país disse que, se Taiwan se recusar a ceder ao governo comunista, a China pode usar a força. Mas, por outro lado, o presidente chinês prometeu recentemente buscar a reunificação com Taiwan por meios pacíficos em um discurso que ele fez em Pequim. Em resposta, a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, reagiu, falando que Taiwan não vai ser forçada a se curvar perante a China, mas ao mesmo tempo disse que o exército taiwanês não vai ser o primeiro a atirar e que não deve declarar a independência da ilha, já que esta já é uma nação soberana, entre aspas. O ministro da Defesa de Taiwan falou que a tensão é a maior em 40 anos. E depois desse discurso do Xi Jinping falando que vai tentar por meios pacíficos a reunificação da ilha, ele disse também que Pequim deve, abre aspas, abandonar seus passos provocativos de intrusão, assédio e destruição, fecha aspas. Bom, e a gente não podia encerrar esse episódio sem contar para vocês a reação dos Estados Unidos diante disso tudo. Mas a gente não vai falar dos Estados Unidos porque eles se metem em tudo que acontece no mundo. E sim porque dessa vez eles de fato estão envolvidos na treta, como a gente já te explicou aqui. As principais figuras americanas que se manifestaram do governo Biden são Antony Blinken, que é o secretário de Estado, e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Logo após as ofensivas, Blinken pediu que a China cessasse as atividades que foram consideradas por ele provocativas. Já Sullivan, durante uma reunião com o alto diplomata da China na Suíça, demonstrou grande preocupação. Durante essa reunião, ele disse, abre aspas, vamos nos manifestar e levantar nossa voz, tanto de forma privada quanto publicamente, quando virmos atividades que são fundamentalmente desestabilizadoras, fecha aspas. O conselheiro foi questionado também se os Estados Unidos estavam se preparando para uma possível intervenção caso a China avançasse ainda mais em seu plano ofensivo, como foi feito no Afeganistão. E o Sullivan respondeu, dizendo, deixe-me apenas dizer uma coisa. Vamos agir agora para tentar evitar que esse dia chegue. E ele ainda complementou, dizendo que era um erro enorme tentar tirar lições do conflito do Afeganistão. E só fazendo um jabá nosso aqui, o Papo de Inter não tem um, mas ele tem 3 episódios que falam sobre a guerra do Afeganistão e a interferência americana no país. São os episódios de número 15, 26 e 28. É só acessar qualquer plataforma de áudio e conferir esse e outros episódios. Mas, continuando, o próprio Biden, presidente dos Estados Unidos, teve que interceder no rolê e disse que conversou com o presidente chinês Xi Jinping. E segundo o presidente americano, o líder chinês teria concordado em cumprir o acordo que garante estado de paz na região. Mas assim, os Estados Unidos têm total interesse em ter influência sobre Taiwan, uma vez que a China é a sua principal concorrente em níveis econômicos e militares. Então não achem que eles estão tentando ajudar Taiwan apenas porque eles são legais. Há muito interesse e eles vão garantir que esses interesses sejam preservados. Fato esse foi comprovado na fala do Sullivan, que ele disse, abre aspas, cabe a nós, como Estados Unidos, trabalharmos com aliados e parceiros para deixar claro onde estamos, defender nossos amigos e defender nossos interesses. E isso é o que pretendemos fazer, fecha aspas. Então vocês já viram claramente que eles querem defender os próprios interesses acima de qualquer coisa. Ou seja, a gente vai acompanhar de perto essa história e esperar as cenas dos próximos capítulos, como sempre. E com
com isso, a gente encerra o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre toda essa treta que a gente tá vendo nos noticiários. E bom, como sempre, não esquece de seguir a gente lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no Papo de Inter _pod no Twitter. Vamos adorar ter vocês por lá. E um último recado. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir com o podcast, escuta isso daqui que você tá ouvindo pelo Orelo, que é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters. E o melhor, você não paga absolutamente nada para ser um ouvinte. Você só tem que baixar o aplicativo, criar uma continha e ouvir a gente. Enfim, escutem a gente pelo Orelo e façam esse favor, não só a nós, mas outros podcasters que vocês gostam. Isso, e vocês também podem fazer uma contribuição voluntária com o valor que vocês quiserem para doar e incentivar nosso trabalho aqui no Papo de Inter. Então a gente vai adorar ter vocês nas nossas redes sociais e lá pela Orelo. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima semana. Até mais!